Então, acho que agora está todo mundo devidamente conectado, podemos aí ter o nosso bate-papo ligado a funções matemáticas, certo? Muito bem, pessoal. Pode parecer bobagem o que eu vou falar aqui, né? Mas representar algo é uma coisa muito bacana que o ser humano, desde o começo da civilização, fez uso disso. Então, dizem os estudiosos que em algum momento o ser humano não precisava contar quantos carneirinhos tinham, quantos elementos tinham, né? Mas não tinha ainda a matemática. Então, uma das maneiras que se acredita, até por registros fósseis que foram encontrados, é que boa parte, em algum momento, os pastores de ovelha tinham lá como se fosse uma algibeira. A algibeira é um saco feito com pele de couro, né, com couro, e para cada animal que passava ele botava uma pedrinha, né? Então, por exemplo, ele ia passear com o rebanho lá, ele antes de sair, cada animal que saía ele botava uma pedrinha na algibeira. Quando ele voltava ele tirava. Se por um acaso ficasse pedrinha no saco, algum animal ficou no campo, ou se tiver mais animal que pedra, ele pegou o animal de alguém por engano. E aí tem até aquela figura bíblica do pastor de ovelhas, né? Que o pastor cuida da ovelha, né? Que é exatamente a ideia de que quando faltava uma ovelhinha ali, ele ia lá no campo ver onde estava, ver se algum lobo, algum animal tentou pegar, se ela estava presa em alguma vegetação. E é por isso que muitas vezes em textos bíblicos ou até em aulas de catequese tem aquela ideia do pastor de ovelhas cuidando da ovelha como se Deus cuidasse de nós como um pastor de ovelhas. Muito bem. E aí o que acontece? Esse saquinho com as pedrinhas, ele tinha ideia de quantas ovelhinhas tinha lá no saquinho, né? Em algum momento começou a faltar pedra, ou começou a ficar difícil esse tipo de representação, né? Então, de repente, falou, vamos fazer o seguinte, uma pedrinha vai representar 10 dedos da mão. 10 dedos é muito interessante, mas tem um problema sério, né? De repente alguém chegar e falar assim, olha, eu quero 1/3 das suas ovelhinhas, dessas 10 aí. Como é que você faz? Você vai cortar uma ovelhinha no meio aí para dar 1/3 de 10? Então ficou meio complicado, né? E aí perceberam que era mais fácil, em vez de usar 10, era mais fácil usar a dúzia, 12. Porque 12 você consegue achar 1/3, você consegue achar 1/4, você consegue achar meio, né? Então, 12 foi um número que foi interessante, é o conceito da dúzia. E daí, acredita-se que também surgiu o sistema sexagesimal, porque 5 dedos vezes 12 dá 60. E o sistema sexagesimal já é usado para subdividir a hora, né? Então, uma hora dividida em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos. Ou subdividir o grau, né? Então, um grau tem 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. E da mesma forma, 360, né? É um número múltiplo de 60, é muito próximo dos dias do ano. E, dessa forma, essa representação deu origem à base sexagesimal. Isso é uma forma de representação. Em linguagem de programação, quando a gente precisa, né, fazer a questão dos operadores matemáticos, você também às vezes precisa de operações para raiz, para logaritmo, seno, cosseno. Essas operações áreas são úteis em várias circunstâncias. E aí, quando a gente pensa nas funções como a gente conhece, função é como se fosse um mini programinho, né? Ou seja, você tem um parâmetro de entrada, ele sofre algum cálculo, ele é sujeito a algum cálculo e dá um parâmetro de resposta. É mais ou menos assim. O parâmetro de entrada, x, ele é de um tipo, número, por exemplo, você faz um cálculo e ele devolve lá um parâmetro de saída, o y, que também pode ser do tipo número. Isso parece bobagem, mas é assim, o potencial dessa modesta representação, ela tem desdobramentos que fundamentam toda a engenharia, a física, toda a matemática. Então você pode, por exemplo, ter uma função com 2 elementos que você está representando no plano, por exemplo, de uma parábola, por exemplo, ou você pode ter uma função que você tem 2 parâmetros de entrada e representa um terceiro. Por exemplo, z igual a função de x e y, isso permite a gente projetar, calcular uma superfície. Como todo progresso, a gente pega o pacote pronto, né? Matemáticos e físicos, engenheiros já trabalharam isso para deixar bonitinho, mas isso não foi exatamente uma descoberta muito fácil. Existe um livro chamado A Rainha da Ciência, tem na nossa biblioteca, é um livro de um engenheiro formado pelo ITA. É muito interessante, ele conta as passagens da história da matemática. É legal vocês depois, se vocês quiserem, dar uma fuçada nesse, especialmente pessoal de exatas. É um livro muito gostoso de ler, conta a história de Newton, de Arquimedes, conta a história de vários matemáticos e físicos e engenheiros, né, que contribuem no cálculo como nós conhecemos. As funções que a gente vai usar, elas estão guardadas em uma biblioteca, né? Então, a biblioteca que a gente vai precisar usar é a biblioteca CEMET. A biblioteca CEMET, a gente chama ela no início do programa colocando o jogo da velha, include, aí abre sinal de menor, CEMET e sinal de maior.
né? Esse símbolo menor e maior é o que representa, né, esse símbolo aqui, ó, né, menor e maior. Toda vez que você encontrar uma linha dessa, você imagina que o que vem aqui dentro é uma biblioteca. A biblioteca semética tem funções matemáticas. E aí temos uma pequena amostra, né? Então, por exemplo, arco cosseno, arco seno, arco tangente, cosseno, exp, que é elevado a x, módulo, que é FABS, logaritmo da base neperiana, LN, logaritmo da base 10, pol, que é potência, seno, raiz quadrada, tangente. Então, é uma pequena amostra, tá? Tem muito mais funções dentro da biblioteca métrica aqui. A gente vai botar algumas importantes. Então, vamos entender como aquela função que a gente vê matematicamente, ela é traduzida para a linguagem C++. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo A igual B elevado a C, ou seja, base B elevado à potência de C, a gente escreve em C++ A é igual pol, abre parênteses, B, vírgula C, fecha parênteses. Tanto os parâmetros de entrada quanto de saída são do tipo double. Quando eu vejo A igual E elevado a uma potência, a expressão é A igual E. Quando eu quero fazer um módulo, por exemplo, A igual módulo de B, A igual FABS de B. Quando eu quero fazer, por exemplo, raiz quadrada, A igual raiz quadrada de B, A igual SQRT de B. Essas funções aqui são tão usadas que você vai decorar rapidinho. Agora, você pode ter combinações, né? Por exemplo, quando você tem na matemática y igual f de g de x, o que acontece? Você tem uma função dentro do parênteses e uma função fora. Então você imagina aqui, ó, A igual raiz quadrada de módulo de B, A igual SQRT, abre parênteses, de FABS de B, fecha parênteses, fecha parênteses. Coisa importante, né, é que existem constantes que você pode programar no seu programa. Então, por exemplo, se você quiser criar uma constante no seu programa, você põe assim, jogo na velha, define, um nome em maiúsculo e um número na sequência. Particularmente, o número do logaritmo neperiano e o número π, eles já estão programados na biblioteca MET. Então, se você precisar de um deles, basta você chamá-los dessa forma. O π é m_pi, maiúsculo, e o e é m_e, maiúsculo. Continuando, a gente tem também as funções trigonométricas, né? Então, por exemplo, né, cosseno, seno, tangente. Essas funções, elas se escrevem respectivamente cos, sin e tan. Da mesma forma, existe função arco seno, arco cosseno, arco tangente, tá? E essas funções, na calculadora, né, elas aparecem com seno menos 1, cosseno menos 1, na verdade essas funções aqui. Então, você tem aquele número que foi gerado, o seno, cosseno, tangente, aquele fracionário, né? E aí o que acontece? A igual arco seno de x, A igual arco cosseno de x, A igual arco tangente de x. O A, nesse caso aqui, é um ângulo, e esse ângulo também sairá irradiado. Como é que a gente resolve esse problema? Por exemplo, quando eu penso em cosseno, eu sei que o x vai entrar em radiano. Mas se eu quiser, vamos supor que a pessoa me forneceu o x em graus. Então eu faço uma regrinha de 3 aqui e converto o x dentro da expressão. Essa é uma forma. Quando eu penso em arco cosseno, o que está entrando aqui não é graus. Por exemplo, cosseno de 60 vale 0,5. Arco seno de 0,5 vale 60, tá? Só para vocês lembrarem, tá bom? Agora, tem funções que não existem na biblioteca, mas você consegue criá-las, né? Por exemplo, a função secante. Eu posso chegar, eu sei que secante é 1 sobre cosseno de x. Então, y igual a 1,0 barra cosseno de x. Logaritmo de uma outra base. Então, log de A na base B pode ser log de A na base C dividido por log de B na base C. Mudança de base é um recurso que é muito usado quando você usa logaritmo. E, por exemplo, raiz de potência, né? Então, por exemplo, raiz aésima de x elevado a B é a mesma coisa que x elevado a B sobre A. Então, quando você pensa em potência, você pode fazer ajustes. Aqui tem uma pegadinha, tá? Prestem atenção nisso. Quando você usar o inverso de uma potência, não esqueça que esse número tem que ser double, tá? Senão ele vai dar problema. Aqui depois a gente pode pensar um pouquinho o que acontece. Bom, aí nós temos algumas ideias, né? Secante, raiz enésima, raiz cúbica, raiz pésima de B elevado a N, aliás, raiz enésima de B elevado a P, troca de logaritmo, base de logaritmo. Esse tipo de ginástica a gente tem que lembrar. E aí uma perguntinha básica, né? Demonstração aqui em cima. Vocês se lembram porque o número elevado a zero vale 1? O número elevado a zero vale 1 por quê? Porque o número elevado a zero é como se fosse x elevado a p menos p. X elevado a p menos p é a mesma coisa que x elevado a p dividido por x elevado a menos p. Divide um pelo outro dá 1. Tá? Então nós temos aí alguns detalhes e algumas observações que a gente tem que fazer. Bom, de vez em quando alguém manda um WhatsApp, uma brincadeira, né? E às vezes ela até se encaixa no nosso material, né? Então, por exemplo, para engenheiro, para físico, 6.9999 é 7. Para programadores, por conta do inteiro, 6.99, o inteiro corta, né, e perde o resto. E aí a piada é, para matemático, 6.99 é 6.99. E numa outra
outra turma, o pessoal estava reclamando que estava dando um errinho no gabarito que eu publiquei em relação ao que eles estavam achando. Exatamente essa questão entre matemáticos, físicos e programadores. Algumas ideias de logaritmo, né? Depois isso daí está disponível para vocês lá no Moodle, mas eu gostaria que depois vocês prestassem atenção. Significa P igual log de Q na base M. Significa que M elevado a P vale Q. E aí tem a regra do tombo, né? Ou seja, um número com log de P igual log de Q elevado a uma potência na base M, a potência desce, né? Essa é a regra do tombo. Mudança de base e outras brincadeirinhas aqui, né? E por que logaritmo teve seu destaque, né? Antes das calculadoras eletrônicas, o logaritmo era uma das coisas muito utilizadas na régua de cálculo, que era a calculadora do matemático, do engenheiro, do físico. Além disso, a gente tem que ter em mente que existem certas representações em logaritmo que são muito interessantes quando a gente faz uma coisa chamada anamorfose, ou seja, a gente coloca num papel monolog de log uma curva que seria toda complicada no plano cartesiano, no papel monolog de log às vezes vira uma reta e uma função mais fácil de lidar. E é interessante porque aí a gente consegue fazer interações por meio de gráficos, você consegue achar raízes de diversos sistemas complicados, né? Bom, nós temos aqui algumas funções, né, que a gente pode, alguns exemplos de funções, né? Então, por exemplo, y igual raiz quadrada de x mais módulo de x mais e elevado a x mais x ao cubo. Como é que eu vou escrever isso aqui em C++? Então, y igual sqrt de x mais fabs de x mais x de x mais pol de x ao cubo. Seno de x, cosseno de x, tangente de x, secante de x e π. Y igual seno de x mais cosseno de x mais tangente de x mais 1 sobre cosseno, é secante, que seria 1.0, tá? Faltou 1.0. Mais m underline π. Operações de logaritmo, então você tem aqui seria logaritmo. Sentenças mais elaboradas, né? Ó, raiz cúbica de x. Então, x por barra 3. Presta atenção, 1.0, 3.0. É uma coisa para a gente fazer. 5, x mais 2 ao cubo, raiz quíntupla. Isso é a mesma coisa que x mais 2 elevado a 3 quintos. Y elevado a x mais raiz de e elevado a módulo de x mais raiz de módulo de x, né? Mesma coisa aqui também, operação matemática simples. O delta, né? Você tem o símbolo delta no teclado brasileiro? Não, né? Que delta pode ser escrito. Então, delta por B2, pronto. Esse exercício é muito interessante, né? O x é o dado de entrada e o y é o dado de saída. Um programinha simples, né? Ler x, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 sobre 2, escreve o y. Em algoritmo, criei duas variáveis, li o x, achei a raiz quadrada, exibo o resultado. Em C++, outro exemplo. Então, o que eu queria chamar a atenção, um programa como esse, a primeira coisa que tem, como a gente vai usar uma função matemática, tem que colocar o quê? Include CMAT, tá? Isso precisa ser colocado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar as variáveis. Double x, vírgula, y, ponto e vírgula, tá? Cout, abre aspas, x igual, ponto e vírgula, tem x. E agora, a função que vai usar aqui, y igual sqrt, abre parênteses de novo, x vezes x mais 3.0, tudo isso dividido por 2.0, ponto e vírgula. Aí o colega tem razão, tá? Eu vou colocar o endline por força do hábito, mas como esse é o último comando, não vai parecer ter sentido. Tá? Posso deixar sem ou posso colocar? Vou colocar, tá? Para vocês se acostumarem. E essa última linha aqui. Tá bom? E vamos ver se o programa vai rodar, porque ele está rodando. Né? Então ele está pedindo o valor de x. Por exemplo, vamos dizer que x vale
27, por exemplo. Ele calculou o valor de y aí, ok? Tudo bem? Então, esse tipo de... Peraí. Jackson colocou, nesse caso você escreveu x vezes x, né? Eu não estava vendo a tela. Poderia escrever pou x, pou 2? Poderia. Vamos mudar lá? Vai dar a mesma resposta, quer ver? Ó? Por exemplo, eu escrevi x vezes x, né? Mas depois é escrito assim, ó. Pou x, vírgula... Opa. Ok? Em princípio, tem que dar a mesma resposta. Tá? Vamos rodar de novo aqui. Tinha colocado era 27, né? Pronto. Ok? Tá, lembrando que o double armazena números maiores do que o float. Para achar a distância de 2 pontos, formulinha para achar a distância de 2 pontos. Exercício para uma expressão com logaritmo, e e π, solução. Existem várias soluções. Um exercício para achar a área do triângulo. Aqui tem a fórmula do semiperímetro para achar a área do triângulo. Detalhe, x, eu entro x e y como coordenada, ele acha a distância dos pontos e depois ele pega os lados que ele calculou e joga na fórmula de Heron. Esse é aquele exercício que eu falei para vocês darem uma olhada depois aqui, com relação a usar o arco cosseno, que isso aqui é um desdobramento da lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos aqui, ó. Então, vale a pena, matematicamente, vocês entenderem isso aqui. Aí nós temos a solução do exercício aqui. Deixei disponível para vocês. E esse é aquele exercício. Então, tem algumas técnicas. Por exemplo, você pega as variáveis matemáticas e identifica como elas seriam as variáveis computacionais. Você vê elementos, por exemplo, que podem ser criados variáveis auxiliares e cria as variáveis auxiliares. E depois você se preocupa também com a ordem das contas, tá? Então isso é importante. Aí é propaganda do livro da gente.